Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Que legal, todo mundo dando bom dia no chat. Espero que todos vocês estejam bem. Gostaria de agradecer, primeiramente, a participação de todos vocês aqui nessa outra etapa dessa nossa conversa sobre saúde mental. É importante valorizar que vocês estão tirando um tempinho do seu horário de trabalho para estar aqui dedicando essa atenção, para estar recebendo informações sobre saúde mental, entendendo, compreendendo, né, sobre o que compete. Hoje, o tema de hoje é sobre depressão e tristeza, mas nas semanas anteriores, hoje já é a terceira semana que a gente está falando sobre isso, nós falamos sobre estresse, sobre ansiedade, e caso você não tenha visto, caso você não tenha estado presente aqui e tenha um interesse em assistir, fica tranquilo que foi gravado, que está na íntegra nossos encontros sobre estresse e sobre ansiedade no canal do YouTube da SESC-EV. Eu acredito que foi mandado no e-mail de todo mundo o link para o YouTube dos encontros sobre estresse, sobre ansiedade. Então, caso você queira assistir e você perdeu, fica tranquilo que está tudo lá. Assim como também este encontro está sendo gravado, então se você precisar sair por algum momento e perder, e não se preocupe que vai estar sendo gravado e você vai poder acompanhar depois. Então, para quem não me conhece, primeiramente também quero me apresentar. Meu nome é Natália, eu sou psicóloga aqui na Cefaz. Eu me formei na Universidade Federal de Mato Grosso e atualmente eu faço pós-graduação em neuropsicologia. Hoje também vou estar dividindo a minha fala com a Bárbara, é minha colega e minha parceira aqui na Cefaz. Oi, gente, bom dia a todo mundo. Eu sou a Bárbara, sou psicóloga aqui na Cefaz também. Me formei na Universidade Federal de Mato Grosso também. E eu faço pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, que é uma das abordagens da psicologia, né? É a nossa teoria que vai embasar todo o tratamento e toda a compreensão do ser humano. Isso. Então, só para... você pode voltar um pouquinho o slide? Hoje é a Júlia que está aqui com a gente, passando os slides para estar nos guiando aqui nesse momento. A Júlia já passou aqui, que está um pouco lento para mim. Então, antes de iniciar para estar falando sobre o tema de hoje, estresse tristeza e depressão, hoje o tema é tristeza e depressão, nós vamos querer contextualizar um pouquinho para vocês de onde vem a nossa ação, né? É importante a gente falar qual que foi a árvore, né, que deu esse fruto, de onde está vindo a nossa ação sobre tristeza e depressão. Vem do Programa de Atenção à Saúde Mental do Servidor. O Programa de Atenção à Saúde Mental do Servidor é um projeto de governo que ele é elaborado pela CEPLAG, inclusive esse programa ele é distribuído e ele deve ser executado por todas as secretarias do estado de Mato Grosso. E aqui na Cefaz, ele vem sendo executado pela SESC-EV, a Coordenadoria de Saúde no Trabalho e Qualidade de Vida. Estamos nós, as psicólogas, que estamos à frente para estar organizando as ações, para estar organizando e passando as informações também para os servidores, como, por exemplo, essa ação de hoje e as outras anteriores que nós fizemos, e as futuras que iremos fazer também, porque não se encerra somente nessa daqui de hoje, né? Nós temos outras que estamos preparando. Pode passar, Júlia, por favor. Oi, Júlia. Travou para mim aqui, gente, ou... Eu acho que talvez tenha travado para a Júlia. Pode ser. A gente aguardar um instante. Tudo bem. A Sônia, vamos aproveitar então, enquanto a gente aguarda os slides, a Sônia
fez uma pergunta. Ela perguntou se já foi falado sobre síndrome do pânico ou se está incluída como ansiedade. A síndrome do pânico está incluída como ansiedade, né? Ela não vai ser discutida hoje aqui na nossa ação do dia de hoje. Mas, Sônia, se você quiser conversar um pouquinho com a gente sobre pânico, a gente está disponível, tá? Você pode procurar a gente pelo e-mail da CSQV ou colocar aqui no chat, mas a gente vai passar também essas informações no final da nossa conversa de hoje, tá? Estou colocando aqui no chat, você pode mandar um e-mail para a gente marca de conversar um pouquinho. Mandei meu e-mail pessoal, da funcional, da Cefaz, mas vou mandar também o da CSQV, tá bem? E aí a gente pode discutir um pouquinho mais sobre o que não é mais síndrome do pânico, né? O transtorno do pânico. Isso. Agora já aconteceu um probleminha técnico, mas já retornamos com a normalidade. Pode ser que aconteça novamente, tá, gente? Mas aí a gente faz uma pausa e retoma. A gente transmite de um outro computador, pode ser do meu, pode ser da Bárbara, e a gente continua. Mas agora já deu certo. Qualquer coisa é só avisar aqui, tá? Júlia, o pessoal da sala aí pode falar pra gente. Então, esse programa, como eu vim falando para vocês, que é a árvore que deu esse fruto à ação que a gente está tendo aqui hoje, que é o Programa de Atenção à Saúde Mental do Servidor, é um programa que está respaldado na Lei Complementar número 502 de 2013. Ele dispõe sobre as políticas de saúde e segurança no trabalho e está respaldado também nas especificidades do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso. Pode passar, Júlia. E por que esse programa existe, né? O que justifica a existência dele? É pelo grande número de contingente de afastamento dos servidores estaduais por causa dos transtornos mentais e comportamentais. Então, para quem estava presente no encontro de ansiedade de algumas semanas atrás, nós mostramos aqui o número, né, de quantidades de afastamento dos últimos 3 anos na Cefaz, né? Então, se você quiser dar uma olhadinha, confere lá no vídeo no canal do YouTube para você ver que a gente trouxe esse registro, nós falamos sobre isso. Então, é um número expressivo que foi aumentando, inclusive, em decorrência da pandemia. Então, em decorrência desse contingente de afastamentos, se trouxe esse olhar para a criação desse programa para que fossem criadas ações voltadas para essa temática, né? Então, com esse objetivo, esse programa ele desenvolve ações interventivas para prevenção, na tentativa de reduzir ou eliminar possíveis riscos psicossociais no ambiente de trabalho e também contribuir na promoção e proteção da saúde psíquica do servidor. Então, ele trabalha sobre 3 pilares, né? Na prevenção, na promoção e na proteção da saúde mental. Pode passar, Júlia. E já que nós estamos falando tanto de saúde mental, né, o que é a saúde mental? Você pode falar para a gente, Bárbara? Bom, essa é uma pergunta que a gente fez, né, que a gente está trazendo o tema saúde mental desde o primeiro encontro, por quê? Porque os nossos temas específicos, né, ansiedade, estresse, tristeza, depressão, eles estão dentro de saúde mental. A gente perguntou o que os servidores entendem como saúde mental. Se alguém quiser colocar aqui no chat, o que vocês acham que é saúde mental? Quando vocês ouvem, né, o termo saúde mental, o que vem para vocês? E aí eu vou trazer aqui a definição, né? Como é que a psicologia define saúde mental. Bom, saúde mental, então, se caracteriza pela forma como uma pessoa reage às exigências, desafios e mudanças da vida, e também ao modo como gerencia suas ideias e emoções. Falar sobre saúde mental é uma forma eficaz de cuidar de si e prevenir o adoecimento, né? Então, falar de saúde mental não é só, a gente tem que sair daquele estigma do louco, né? Então, falar de transtorno, falar de depressão, de ansiedade, há um tempo atrás era visto como coisa de louco, né? Era visto como, não,
eu tô bem, eu não preciso falar disso. Existia um estigma muito grande e, infelizmente, ele ainda persiste hoje em dia. Mas falar de saúde mental não é só para quando a gente já está, né, passando por dificuldades muito grandes. Não, ela engloba também a prevenção ao adoecimento. Por isso que é importante que, mesmo que vocês não tenham necessariamente algum diagnóstico formal, né, relacionado à saúde mental, é essencial falar sobre o tema para a gente prevenir o adoecimento, para a gente não deixar que essas dificuldades elas se tornem tamanha a ponto de trazer prejuízos muito grandes para a gente, tá? Pode passar, Júlia. A saúde mental contempla, entre tantos fatores, a nossa capacidade de sensação de bem-estar e a nossa habilidade de manejar de forma realista as adversidades e conflitos da vida. Percebam aqui a importância da palavra manejar de forma realista. Então, falar de saúde mental não é a gente pensar sempre positivamente, né? Vamos ter gratidão por tudo, vamos pensar tudo pelo lado bom. Não, a gente tem situações adversas na vida, a gente tem situações em que é normal sentir tristeza, por exemplo, né? A gente não precisa encarar tudo com uma positividade que não existe, né? Que não cabe àquela situação. Então, é importante a gente se voltar à realidade. Nem tudo é 100% bom, nem tudo é 100% ruim. A gente tem ali o caminho do que é real, tá? Faz parte, então, da saúde mental reconhecer e respeitar os nossos limites e dificuldades, buscando nos relacionar de maneira saudável com os outros. Repetindo, a gente está aqui, todo ser humano, ele é social, né? E a gente vive em sociedade. Então, falar de saúde mental, de autocuidado, também não é aquilo que está muito presente hoje em dia, até mesmo no comércio, né? Assim, vou cuidar de mim. Então, vou cuidar da minha pele, por exemplo, né? Não é só isso. A gente não é cuidar só da gente como indivíduo, mas cuidar das nossas relações também, certo? Então, saúde mental é algo muito maior e anterior ao início dos transtornos mentais. Então, não necessariamente falar de saúde mental significa que a gente vai estar falando sempre de um transtorno, né? Por isso que hoje o nosso tema é depressão, mas também é tristeza. Como a gente vai discutir um pouquinho mais para frente, a tristeza com outros sentimentos, né? Como a ansiedade, como o estresse, como a raiva, como a frustração. Opa, minha câmera saiu? Tá travado. Voltou? Agora voltou, tá melhor. Então, esses são sentimentos que fazem parte ali do que é ser humano, né? Ser humano é também sentir todas essas coisas, por mais desconfortáveis que elas possam ser. Pode passar, Ju. E aí, a gente traz aqui a pesquisa, né? Que aconteceu em 2018, que foi a análise situacional do ambiente de trabalho e percepção da saúde psíquica dos servidores. Foi feita aqui na Cefaz, e a gente percebeu que alguns temas e alguns sentimentos foram mais recorrentes, segundo a experiência dos nossos servidores, que são a impulsividade, a ansiedade, que foram tratados juntos no nosso segundo encontro, o estresse, que foi nosso primeiro encontro, e hoje a tristeza, tá? Pode passar, Júlia. Então, novamente, cuidar da saúde mental de forma preventiva é essencial e a gente vai considerar a importância de ter o conhecimento sobre o assunto, tá? Para que isso nos ajude na prevenção do desenvolvimento de transtornos ou do adoecimento psíquico, que pode, inclusive, dificultar o nosso dia a dia. E vamos falar um pouquinho mais sobre tristeza. A Natália vai introduzir o assunto para a gente. Sim. Então, assim, mesmo que a gente não, mesmo que você não sinta esses outros aspectos que apareceu na pesquisa, né, a tristeza, a ansiedade,
o estresse e impulsividade, mesmo que você não sinta esses aspectos na sua saúde mental, é importante, mesmo assim, tratar, cuidar da saúde mental de forma preventiva, né? Inclusive por isso que nós estamos aqui para falar sobre isso, para conversar sobre a saúde mental, para estar falando, para estar recebendo essas informações, né? Então não é só quando chega no ponto crítico da saúde mental, né? Mas é também antes dela, para não chegar no momento crítico, né? Pode passar, Júlia, por favor. E agora a gente chega na tristeza. Finalmente chegamos no tema de hoje. Começamos pela tristeza, certo? É o aspecto que apareceu na pesquisa, né, que marcou muito os servidores da Cefaz. E para já começar, como nós já viemos falando nos encontros anteriores, né, a respeito do estresse, a respeito da ansiedade, que são emoções, que são reações naturais do nosso organismo, a tristeza também é saudável, inclusive também é saudável sentir tristeza. É saudável você se permitir sentir tristeza, como a Bárbara trouxe, falando da saúde mental, não é ter essa positividade o tempo todo, é você estar de maneira realista, é você se apresentar de maneira realista sobre as situações da sua vida, inclusive se você estiver diante de uma situação que é triste, uma situação que você precisa, se você se encontra perdendo algo, se você se encontra deixado de lado, se você se encontra desprestigiado, se você se encontra desvalorizado, desprezado ou não aceito pelas pessoas, são situações que vão demandar tristeza, né? Vão demandar que você expresse o sentimento da tristeza, a emoção da tristeza. E reprimir emoções não é saudável, não é um comportamento saudável, né? Você estar consciente do que você está sentindo te faz comunicar melhor com as pessoas. É bom para o relacionamento com as outras pessoas, principalmente no relacionamento amoroso, no relacionamento com o outro. Não somente nisso, né? No relacionamento amoroso, né? Mas é onde a gente mais vê os sintomas da falha da comunicação, né? Então, muitas vezes acontece uma situação que a gente se sente ali, a gente precisa daquele cuidado, né? A gente, como somos seres sociais, a gente precisa desse cuidado, de uma atenção mais ressaltada, a gente não tem, a gente acaba abafando aquela tristeza, acaba deixando ela para lá, isso já gera um comportamento já de afastar o outro, de não conversar direito com o outro, e já vai virando uma bola de neve. Tudo isso porque você não permitiu sentir a tristeza, você não permitiu comunicar essa tristeza para o outro, né? E o momento da tristeza também gera um momento de introspecção, você consegue ficar mais reflexivo, te gera também momentos de modificação, se foi algo que você errou, se foi algo que você perdeu, você agiu de uma maneira errada, se você magoou o outro. Então, sentir tristeza, assim como todas as outras emoções, é saudável, né? É natural. E muitas vezes nós somos ensinados, né, construídos socialmente, que nós não devemos sentir a tristeza, porque é um sentimento ruim, né? É um sentimento feio, né? Ou, no caso até mesmo dos homens, né, é ensinado para os meninos, né, que é feio chorar, né, que o homem não chora, que o homem não pode ficar triste, que o homem não pode se permitir sentir a tristeza, né? Mas não, as emoções são naturais do ser humano como um todo, para homens e para mulheres, devemos sentir, devemos permitir sentir a tristeza para que a gente possa se comunicar melhor com os outros, para também que nós podemos, dessa forma, nos entendermos melhor também. E um outro aspecto da tristeza é que a tristeza ela é passageira. Isso é importante para vocês gravarem quando a gente for falar sobre a depressão. A tristeza é passageira, ela não dura semanas, ela não dura meses, né? A tristeza é momentânea, né? Você tem ali um período de tristeza, um momento de tristeza, né? E também a tristeza não vai te incapacitar para fazer outras atividades, né? Que vai ser o que a gente vai ver mais para frente sobre a depressão. E assim como Pode passar, Júlia. Assim como
a gente está falando de sentimentos, né, da tristeza, tem a situação do luto, né, que a gente também vê a situação, a gente vê a emoção da tristeza, e é importante a gente estar falando sobre isso. Então, a tristeza, ela é funcional, ela é esperada, ela é normal, ela é saudável que a gente sinta tristeza, por exemplo, no momento do luto, né? Quando a gente tem uma perda significativa, quando a gente perde alguém que a gente ama, alguém da nossa família, um amigo, nosso parceiro de vida. Então, ela é completamente normal, né? É normal que ela apareça nesses momentos. O luto, ele pode incluir, além desse sentimento de tristeza intenso, uma ruminação acerca da perda, né? Que são sentimentos constantes, são os pensamentos constantes acerca da pessoa que não está mais ali com você. Ele pode trazer também insônia, falta de apetite, perda de peso, e isso vai se assemelhar a um episódio depressivo. Porém, geralmente, o luto não vem junto com a depressão, tá? É importante a gente fazer essa diferenciação. Como o luto é saudável, ele é esperado, a gente também vai ter sentimentos que vão se assemelhar à depressão, mas geralmente não tá junto, tá? O luto, como a Natália falou, a tristeza presente no luto, ela vem, mas ela passa. Por que a gente fala que ela não dura semanas, meses, né? Elas não duram dias completos? Porque a gente tem as dores do luto. A dor, ela vem como ondas, né? A tristeza em qualquer situação, sendo no luto ou por uma dificuldade financeira, por exemplo, né? Qualquer que seja a situação. A tristeza, o sentimento, ele não tem a capacidade de ficar 100% do tempo com a gente. Então, pode parecer que a gente está triste há semanas. Mas uma forma importante, por exemplo, de sair um pouco dessa tristeza é a gente perceber que ela tem início e fim. Ela vem em ondas. Pode ser que ela venha em vários momentos do dia, né? Então, como ela vai aparecer várias vezes, a gente tem a impressão que a gente ficou triste o dia inteiro, a semana inteira. Mas isso não é verdade. Então, é importante que a gente perceba quando é que essa onda se inicia, ela vai atingir o pico e depois ela vai diminuir um pouco de intensidade. Pode ser que ela apareça de novo, mas vai ter um momento ali que é um momento de alívio, né? Às vezes não vai ser o alívio que a gente está buscando, mas ele existe. Então é importante que a gente não foque apenas no momento em que essa onda está no ápice, no momento em que o sentimento está mais intenso. Nesses momentos é importante que a gente se lembre. Agora está muito intenso, mas essa onda vai diminuir um pouco, né? Para que a gente consiga ir seguindo em frente. Sim. Pode passar, Júlia. Tem até uma analogia, né, que é muito usada sobre, a Bárbara está falando de ondas, né, é importante, é legal a gente imaginar assim, né, que as emoções como um todo, né, mas aqui a gente está falando sobre tristeza, são como uma onda. Então, imagina uma onda do mar, né, nós não podemos deixar ser levados por essa onda, nós não podemos deixar que elas nos leve, que a gente seja carregado por ela no mar. Assim como você entra no mar, você não deixa ser levado por ela. Então, imagina que nós somos como um surfista. O surfista, ele domina aquela onda. Então, ele está ali no mar, ele tá sendo tocado por aquela água, por aquela onda, né? Ele está naquela onda, mas ele está dominando aquela onda. Ele está por cima daquela onda. Então, ele não está abafando, ele não está fugindo da onda, né? Ele está por cima da onda. Então, é legal fazer essa analogia, né? Para a gente não fugir das emoções, mas sim estarmos no controle da onda, né? Das emoções. E agora a gente fala sobre a depressão, né? Por fim, chegamos na depressão, que é um transtorno mental bem complexo, né? É uma circunstância psiquiátrica muito relevante
E assim como também nós já falamos sobre transtornos mentais, lá no... Você pode deixar no anterior mesmo, Júlia, por favor? Já como nós falamos anteriormente nas outras semanas, para a gente desenvolver um transtorno mental, requer muitos ingredientes. Então, vamos imaginar uma panela para a gente fazer uma comida. Nós vamos precisar de vários ingredientes. Não vai, se a gente for fazer uma comida apenas com um tempero, não vai render, não vai ser algo que vai dar sustância, né? Então, para desenvolver um transtorno, não é uma situação de causa e efeito. Não é porque eu sou desse jeito que eu vou ter um transtorno, né? Porque eu sou assim, que eu estou assim, que eu vou ter um transtorno. Não é uma relação de causa e efeito. No caso da depressão, e assim como outros transtornos, requer aspectos do ambiente, né? Onde a pessoa está, requer aspectos genéticos, né? De como a pessoa nasceu, qual que foi a predisposição genética para ela desenvolver esse transtorno. Requer aspectos da história de vida da pessoa, né? O que aconteceu na vida da pessoa para acontecer os gatilhos para aquilo que se desenvolva, né? Requer aspectos da personalidade, do temperamento da pessoa para que ela chegue naquela situação, daquele episódio depressivo, né? E é comum acontecer, o senso comum falar muito sobre a depressão como se fosse um estigma, né? Que a pessoa que tem depressão é uma pessoa preguiçosa, uma pessoa relaxada, uma pessoa que não tem responsabilidade, que está daquele jeito simplesmente por falta de vontade, que ela está daquele jeito porque ela está depende apenas dela para melhorar, para sair daquela situação. E não é assim exatamente que funciona a depressão, né? Pode passar, Julia, por favor. A depressão, na verdade, não é um sinal de fraqueza ou uma condição que a gente possa simplesmente reverter simplesmente pela própria força de vontade. Ela requer uma ajuda, tanto do apoio da sua rede de apoio, né, sua família, seus amigos, como também de ajuda profissional para a pessoa conseguir reagir e enfrentar o problema para ter uma melhora significativa, né? Então, não é simplesmente como as pessoas que julgam, né, que colocam esse estigma na pessoa que enfrenta a depressão. Pode passar, por favor. E a gente chega agora no transtorno depressivo maior. Só para caracterizar para vocês, o transtorno depressivo maior é depressão, tá? Mas a gente usa o transtorno depressivo maior como um termo técnico mesmo, é a forma clínica de chamar depressão. Porque, na verdade, existem mais de uma depressão, né? E nós vamos falar, inclusive, de duas aqui. Existe mais de um transtorno depressivo, né? E esse que eu vou falar aqui é o transtorno depressivo maior. A sua forma de se apresentar o transtorno depressivo maior é a sua forma de episódios. Mas antes de começar a falar sobre ele, eu gostaria de recomendar para vocês que não recomendo que vocês façam o checklist dos sintomas, porque eu vou começar a listar aqui alguns sintomas, e não é recomendado que vocês façam, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Caso aconteça de vocês se identificarem com algum dos sintomas, com mais de um dos sintomas, né, e isso for te trazer alguma angústia, te for te trazer algum sentimento desconfortável, né, aqui nós temos a equipe de psicólogas, né, assim como a Bárbara já deixou o e-mail no chat aqui do Meet, né, você pode entrar em contato, tanto no e-mail da SESQV, no e-mail da Bárbara também, que ela já deixou aqui, que nós entraremos em contato com você para ter uma escuta mais qualificada, num espaço mais reservado, para que você receba acolhimento, né, de uma maneira mais individualizada e mais responsável, não de uma maneira aberta, assim. Então, é isso que a gente recomenda, tá bom? Porque a gente vai começar a listar os sintomas, então, caso isso gere alguma coisa em você, é isso que a gente recomenda, ok? Então, o transtorno depressivo maior, ele é característico de um humor deprimido. O que é esse humor deprimido? É um humor triste, a sensação de vazio, e um humor também muito irritável. Inclusive, nas crianças, as crianças também sofrem de transtorno depressivo maior,
as crianças ficam muito mais irritáveis do que apresentam um humor triste. E este humor, ele precisa predominar na maior parte do dia, quase todos os dias, por pelo menos 2 semanas. Então, essa que é a característica do transtorno depressivo maior. É a sua forma episódica, ele acontece de forma por episódio, né? Por pelo menos 2 semanas. Então, como a gente mostrou na tristeza, a tristeza, ela é passageira, né? No caso do transtorno depressivo maior, imagina ficar com esse sentimento deprimido por quase todos os dias, por grande parte do dia, por pelo menos 2 semanas, né? Também apresenta uma acentuada diminuição no interesse ou prazer em quase todas as atividades, na maior parte do dia, por quase todos os dias, né? Então, até mesmo as atividades que você tinha prazer em praticar, em fazer, por exemplo, ir à academia, ou praticar algum esporte, praticar de algum grupo de oração, algum outro grupo de alguma atividade que você gosta de fazer, você perde o interesse de participar, perde o interesse de estar ali, né? Você não participa mais de maneira alguma. Perda ou ganho significativo de peso sem estar fazendo dieta, ou redução ou aumento do apetite quase todos os dias. Então, ou há ganho de peso, ou a perda do peso, né? Redução do apetite ou aumento do apetite. Insônia ou hipersonia quase todos os dias. Ou seja, a pessoa ou perde o sono, né, fica sem dormir, grande parte do período da noite, ou a noite inteira, ou a pessoa dorme muito, por praticamente o dia todo, né. E também tem a agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias. A agitação é quando a pessoa, ela apresenta muito movimentação, principalmente das mãos, né? A pessoa não para quieta, se movimenta muito, anda sem parar de um lado para o outro. E no retardo psicomotor, é muito interessante ressaltar esse sintoma, porque ele, inclusive, é um agravante, é um indicativo de agravante, porque é quando a pessoa apresenta a fala, o pensamento ou os movimentos, né, muito lentificados. O exemplo disso é quando a pessoa passa horas sentada no sofá sem conseguir se levantar, ou se movimenta muito devagar, né, ou fica horas deitado na cama. Então, é em decorrência desse sintoma, que é inclusive um indicativo de ser o agravante, que a pessoa muitas vezes pode ser julgada por isso como irresponsável, como preguiçosa, né? Como tá aí jogada porque é preguiça, porque não tem o que fazer, porque não quer fazer, né? Tá de corpo mole. Mas não, né? Esse retardo psicomotor, essa lentificação, essa dificuldade em se locomover, em literalmente dificuldade em pensar, para articular os seus movimentos, é um indicativo de estar em um estado muito grave do transtorno depressivo maior. Pode passar, Júlia, por favor. A fadiga ou perda de energia quase todos os dias, né? Então, a pessoa apresenta muita dificuldade em praticar atividades que requer até mesmo pouco esforço, né? Por exemplo, até mesmo fazer higiene básica, a pessoa não consegue fazer. Escovar os dentes, pentear o cabelo, tomar banho, lavar uma louça, apresenta muita dificuldade em conseguir fazer porque exige muito da pessoa, e ela não consegue ser eficiente, né? Ela não consegue executar essas atividades por causa da fadiga e por causa dessa perda de energia, né? Sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada, que podem ser delirantes. Por exemplo, a pessoa sente-se culpada pela fome no mundo, né? Esse que é um tipo o tamanho da culpa que a pessoa carrega em si, né? Sentimento de inutilidade, a pessoa se sente, tem muitos pensamentos negativos, né? Irrealistas também, né? Lembra que a Bárbara trouxe, né, sobre a respeito da saúde mental, né? É importante a gente ter uma visão realista do que acontece conosco, né? No transtorno depressivo maior, as pessoas, bem distorcido os sentimentos do que acontece com a pessoa,
sentimentos e os pensamentos, né? Então, assim, a pessoa se sente inútil num nível muito extremo, né? Muito irrealista. E isso é para tudo, né? Quase todos os dias, para qualquer coisa. Capacidade diminuída para pensar ou se concentrar, muita indecisão, muita dificuldade para resolver os problemas, não consegue resolver mínimas coisas acerca da sua própria vida, né? E, por fim, pensamentos recorrentes de morte, não somente medo de morrer, mas ideação suicida recorrente, sem um plano específico e uma tentativa de suicídio com um plano específico para cometer suicídio. Então, o transtorno depressivo maior é um transtorno muito grave, né? A pessoa chega ao ponto de pensar em tirar a própria vida. E para fechar o transtorno depressivo maior, para que o clínico que estiver avaliando a pessoa que está com suspeita, né, do transtorno depressivo maior, seja o psiquiatra, seja o psicólogo, precisa fechar o critério de gravidade, ou seja, tem que ter pelo menos 5 desses 9 sintomas. Precisa também fechar o critério de duração, ou seja, tem que apresentar esses sintomas quase todos os dias por pelo menos 2 semanas, né? Essa que é a característica dele, né? Ele é um sintoma, ele é um transtorno episódico, ele acontece por episódios, né? Acontece por semanas e vai indo assim. Então, pode ser que haja melhora com tratamento, com medicação, né? Mas pode ser sim que ele retorne. E a pessoa tem que apresentar um grande sofrimento clinicamente significativo e apresentar prejuízo nas esferas tanto profissionais quanto pessoal da sua vida, né? Pessoal e social, ou seja, dificuldade para se socializar e tudo mais. Pode passar, Julia, por favor. E aí, os pensamentos na depressão, né, como a gente falou da culpa excessiva, a maneira irrealista da pessoa pensar durante a depressão, né, é porque as pessoas que têm o pensamento, que tem a depressão, que sofrem com o transtorno depressivo maior, né, ou a depressão como um todo, tem a tendência de ter pensamentos muito negativistas, de maneira muito irrealista. Muito negativo, muito pessimista para baixo mesmo. Então, é muito comum apresentarem, minimizar acontecimentos bons, né? Sempre, não é isso, não foi tão bom assim, é porque tal coisa aconteceu que eu consegui, né? Irrita-se com situações adversas, a irritação é num nível muito extremo, né? Não consegue lidar com qualquer coisa que saia um pouco ali da linha, né? Desistência antes mesmo de tentar enfrentar o problema. Então, a pessoa está num constante estado de desamparo. E também passa por muitas autoavaliações excessivamente ruins. Então, uma culpa muito desproporcional. E conclusão precipitada e generalizada de que tudo está ruim e de que as coisas não irão melhorar. Passa para mim, por favor, Julia, que eu vou mostrar agora alguns exemplos dessas características em frases, né? Alguns tipos de frases que são muito comuns nas pessoas que sofrem de depressão. Isso não vai dar certo mesmo. Eu nem vou tentar. Não vale a pena. Eu deveria ter me dedicado mais. Deveria ter aceitado ajuda. Deveria ter aproveitado a oportunidade. Sou todo errado mesmo. Uma característica que acontece muito na depressão é que a pessoa fica remoendo muito as coisas. Coisa que aconteceu há 20 anos atrás, a pessoa continua ali remoendo aquele erro do passado, aquele acontecimento passado, continua ruminando. Meu marido sempre reclama de tudo, junto com a irritação e com a generalização da situação, né? Os regimes alimentares nunca irão funcionar comigo. E aí já desiste, nem tenta mais, nem vai para frente com a tentativa. Pode passar, Júlia. Só um complemento, assim, que eu acho importante vocês notarem que a depressão tem muito a ver com a falta de esperança, né? É uma desesperança que ela se difunde para muitas áreas da vida da pessoa. Então, além dela ter a autocrítica elevada, né? Então, eu não vou fazer nada certo. Ela espera que as coisas todas deem errado também, nada vai dar certo. Por isso que ela não tenta, porque ela já está num estado de desesperança muito grande, né? E se a gente olha para alguma situação com desesperança,
a gente não vai conseguir reagir a ela de forma ativa, né? No sentido de resolver problemas. Então, por exemplo, por que não daria certo esse projeto, né? O que eu posso fazer de diferente para que ele funcione, ao invés de pensar que não vou nem tentar. E outra coisa, por exemplo, no momento de aposentadoria, né? A gente pode levar isso muito para o lado negativo. Ao invés de pensar, poxa, eu mereço, depois de todos esses anos trabalhando, me esforçando, fazendo parte da população que trabalha, eu mereço esse momento de descanso em que agora eu posso procurar outros interesses, né? Não, a pessoa já fica desesperançosa. Poxa, eu vou sair do trabalho, eu vou me tornar inútil, eu não vou fazer nada, eu vou ficar em casa, eu não vou ver meus amigos, eu também nem vou ter dinheiro direito. Então, assim, percebam que é uma desesperança independente da situação. Mesmo que seja uma situação, não que a aposentadoria não tenha os seus desafios, ela também tem, né? É uma mudança de vida, e toda mudança de vida requer um período de adaptação. Mas a pessoa que está em um episódio depressivo, ela vai levar tudo justamente para o negativo, né? Então, essa característica, tanto da culpa excessiva, como a Natália estava falando, quanto da desesperança, essas são duas características muito presentes, né, do que a Natália está trazendo de pensamentos da depressão e da depressão como um todo. Perfeito, Bárbara. É isso mesmo. É o sentimento de desesperança, que é muito característico, e desamparo, né? Tipo, nada vai dar certo. Essa frase, por exemplo, a minha vida é isso vai durar para sempre. Consegui a aprovação no concurso porque a prova estava fácil. Qualquer um conseguiria passar nessa. Exemplo de minimizar as situações boas, as coisas boas que acontecem, né? Meu chefe está sempre de mau humor. Essas coisas só acontecem comigo. Eu não faço nada direito, né? Então, esses são alguns exemplos de algumas falas. Logicamente que não são apenas falas isoladas que vão caracterizar você como uma pessoa com um transtorno depressivo maior, com depressão. Não é apenas isso. É toda uma avaliação clínica, tendo, como eu falei, tem que fechar os critérios, tem que fechar 5 dos sintomas, dos 9, né? Tem que ter um sofrimento clinicamente significativo. E aí, essas são algumas coisas que a gente vai ver no cotidiano da pessoa, que a gente vai ouvir no discurso da pessoa durante o atendimento clínico, né? Ou as pessoas que convivem, né? Os familiares que convivem, né? Vão ser importantes também para estar passando essa impressão do que a pessoa sempre vai estar falando durante o cotidiano mesmo. Pode passar, Júlia. Opa, meu áudio estava desligado. E aí, como a Natália falou, né, a depressão, como a gente diz no cotidiano, na verdade, de forma técnica, a gente fala de depressões, né? A gente vai ter um episódio de transtorno depressivo maior, que é a depressão que geralmente a gente está falando, né, no dia a dia. A gente também tem um outro transtorno, que é um transtorno depressivo persistente, que antigamente era chamado de distimia, né? E a forma mais clara, assim, da gente diferenciar o transtorno depressivo maior do transtorno depressivo persistente é justamente a característica temporal dos dois. Então, como a Natália falou, enquanto o transtorno depressivo maior, ele ocorre em episódios, a distimia, ela tem um curso crônico, né? Então, é uma doença que não vem e vai, ela persiste ali no tempo. Outra coisa para a gente entender a diferença. Vamos chamar o humor normal, entre aspas, de uma pessoa que não tem nenhum transtorno de humor, de eutimia, tá? Então, o humor eutímico é o nosso humor basal, o nosso humor normal, o humor de quem não tá tendo nenhuma variação ali muito grande, tá? Então, a gente vai ter a eutimia aqui. O transtorno depressivo persistente, ele significa que a pessoa, naturalmente, o humor basal dela vai estar sempre um pouco mais rebaixado. Então, a pessoa vai estar sempre com o humor um pouco mais triste,
mais para baixo, né? Na maior parte do dia, na maioria do dia, de forma crônica, tá? E aí a gente vai ter aqui a eutimia, aqui a gente vai ter a distimia, que é o que a gente está falando agora, e um episódio depressivo, que é o que a gente falou antes, é quando a pessoa vai e vem aqui em episódios, compreendem? Então, a distimia é isso. É naturalmente, de forma crônica, um humor mais rebaixado, certo? E aí a gente vai ter o apetite diminuído ou a alimentação em excesso, a insônia ou a hipersonia, que é o excesso de sono, baixa energia ou fadiga, e aqui a gente tem, esses são sintomas similares aos episódios depressivos, mas aqui na distimia, a gente vai ter uma outra característica, que é a baixa autoestima. Então, no paciente, no indivíduo que tem episódios depressivos, pode ser que durante os episódios ele tenha uma baixa na autoestima dele, né? Justamente porque ele está com uma crítica elevada, ele acha que nada vai dar certo, que ele não vai fazer nada direito. Já o paciente que tem distimia, ele vai ter isso crônico, ele sempre vai ter essa autoestima mais baixa, tá? É característico do transtorno. Porém, em relação à energia, né? Apesar de ter uma energia um pouco mais baixa também, no episódio depressivo, a gente vai ter, por exemplo, a diminuição, o retardo psicomotor, né? Então, a dificuldade de levantar da cama, de trabalhar, de se alimentar, de escovar os dentes, né? Em momentos mais graves. Porém, na distimia, a gente vai ter uma pessoa que consegue fazer as coisas. Então, ela levanta da cama, ela vai trabalhar, ela faz exercício físico, por exemplo, que é uma dificuldade muito grande para quem está no episódio depressivo. Na distimia, não, a pessoa até consegue fazer tudo isso. Porém, ela não tem o mesmo prazer que uma pessoa sem algum transtorno de humor teria. Ela sente menos prazer. Então, eu posso sair com os meus amigos, como você tá? Ah, tô bem. Ah, como você se sente depois de ter ganhado um jogo de vôlei? Ah, sei lá. Então, tá tudo sempre meio que mais ou menos, ou tá tudo sempre ruim. Percebe? A gente vai ter também uma concentração pobre, né, com dificuldade em tomar decisões, até porque uma pessoa que tem baixa autoestima, ela tem dificuldade em acreditar nas próprias decisões, né, em achar que o que ela está fazendo está correto. Então, essas duas características estão ligadas também. A baixa autoestima pode levar a uma dificuldade em tomar decisões, que também é característica do transtorno. Aqui, né, como na depressão, a gente vai ter também esse sentimento de desesperança. Então, eu posso até fazer as coisas, mas tudo está sempre mais ou menos, percebe? Porque o humor da pessoa pode até variar. Então, ela pode ter dias que ela está um pouco mais alegre, outros dias que ela está um pouco mais triste mesmo, mas, de forma crônica, ela vai estar achando tudo bem mais ou menos. Aí. Pode passar, Júlia. Esse é o tipo de pessoas que a gente, às vezes, conhece até, né? Nada nunca tá muito bom, nada ali chegou ao que ela queria, deu certo, mas teve tal coisa que não, né? Bom, e aí a gente precisa, então, já que a gente conseguiu entender agora os principais pontos da depressão, né? Da tristeza, que é normal, do luto, né? Que faz parte de uma tristeza intensa, mas que é normal, do episódio do transtorno depressivo e da depressão persistente, a gente precisa aprender como lidar com todos esses sentimentos. Pode passar, Júlia. Bom, então, como a gente falou, o retardo motor tem muito a ver com essa noção de esse estigma muito ruim, né? Às vezes de preguiça, de uma pessoa que não quer nada com a vida, ela não quer nem estudar, ela não quer nem trabalhar, nada tá bom. Então, a gente precisa ativar essa pessoa comportamentalmente, tá? Então, através de pequenos passos, como uma pequena caminhada em volta do prédio, ou pegar o telefone para falar com um amigo. Porque pense, se alguém está com dificuldade de levantar da cama, ou está indo trabalhar, mas está muito desanimada, essa pessoa está tendo
muito pouco prazer na vida. E alguém que está tendo muito prazer, que está tendo pouco prazer na vida, não vai querer fazer as coisas, né? Porque, independente do que ela faça, ela não vai se sentir ali super bem, super feliz. Porém, essa é uma noção bastante difundida que a gente tem, né? Não vou fazer tal coisa, por exemplo, não vou ver os meus amigos porque eu não tô com vontade. Ok, isso é uma escolha da pessoa, ela tem total direito. Porém, quando a gente está na depressão, a gente precisa fazer algumas coisas mesmo estando sem vontade. Então, eu não quero levantar da cama, mas precisa, né? Só que a gente também não pode levar a pessoa que está em depressão e dar um desafio muito grande. Tipo assim, a pessoa não está levantando da cama e você fala, não, você precisa terminar, colocar em dia todo o seu trabalho essa semana. Não tem como. É um desafio muito grande para alguém que está tendo dificuldade em fazer tarefas menores. Então, a gente precisa trabalhar de acordo com a realidade da pessoa. Então, a gente vai começar por pequenos passos até que ela consiga, né, se reinserir na sua vida de forma menos dificultosa, que ela consiga ter sucesso nas tarefas que ela está se propondo a fazer, tá? É preciso fazer algo para ter mais energia, é o que eu falei, né? Às vezes a gente não vai ter energia para fazer tal coisa, então a gente não tá ali. Ah, mas eu não tô com energia para fazer caminhada, para fazer uma caminhada leve. Mas ao contrário, é a caminhada leve que vai cada vez mais te trazer energia, para que você consiga fazer uma caminhada um pouco maior, para que você consiga fazer as suas tarefas do dia a dia, tá? Então, a gente tem essa mudança de raciocínio dentro do episódio depressivo. Pode passar ali. É essencial que o indivíduo que está passando por essas dificuldades tenha suporte emocional e rede de apoio. A rede de apoio pode ser a família, pode ser os amigos, pode ser o esposo, a esposa, pode ser os filhos. Construir relacionamentos de confiança e manter interações empáticas são comprovadamente um excelente antidepressivo natural. Falamos desde o início, né? Somos seres sociais. A gente precisa dessa interação. A gente precisa desse apoio. Outra característica da depressão é que a gente tende a se isolar. A gente está triste, a gente não quer ver ninguém, a gente não quer fazer nada, a gente quer ficar sozinho. Ok, mas a depressão isso pode ficar muito excessivo. E a gente começa a se afastar das pessoas. E isso vai trazer mais prejuízos do que benefícios, né? Pode ser um alívio temporário, de você não ter que conversar com alguém, porque isso demanda energia. Porém, você vai estar se afastando desse suporte emocional e dessa rede de apoio. Outra coisa importante é que essas interações precisam ser empáticas. Então, uma pessoa que está tendo dificuldades em fazer, inclusive, tarefas diárias, né? Se ela vai procurar ajuda, se ela vai conversar com alguém, e a reação do outro mas isso é preguiça sua. Mas isso é porque falta vontade para você melhorar. Por que você não vai trabalhar? Volta a trabalhar, é só trabalhar que isso melhora, isso passa. Isso pode fazer mais mal do que bem. Então, é preciso que seja um suporte empático, que entenda a situação, que entenda a dificuldade. É por isso que é tão importante buscar um acolhimento, né? Buscar alguém que consiga realmente te ouvir de forma empática. O que acontece, por exemplo, no atendimento psicológico, tá? Então, reiterando, se você está numa situação assim, se você é servidor da Cefaz, eu e a Natália, a gente está disponível. Tem o e-mail aqui do CSQV no chat, vocês podem entrar em contato com a gente, porque a gente sabe da dificuldade que é esse momento, da dificuldade que é enfrentar isso sozinha. Então, a gente está aqui como rede de apoio, tá? Para auxiliar, para acolher vocês. E se você conhece alguém que está nessa situação, seja você a rede de apoio dela, né? Entenda a situação da pessoa. Você pode estar frustrado, né? Porque ninguém gosta de ver alguém que ama, né? Não conseguindo fazer as coisas, ou se autodepreciando. Mas seja a rede de apoio dessa pessoa, tá bem?
Pode passar, Júlia. Busque ajuda e orientação especializada de profissionais da área da saúde, justamente para a gente não cair nesse ciclo, né, da gente tentar buscar ajuda e às vezes escutar coisas que vão ser piores para a gente. Então, busque profissionais que vão te auxiliar a sair dessa situação, especialmente psicólogos, psiquiatras, tá? Não é em toda situação, em todo transtorno depressivo, que necessariamente vai ser indicado o uso de medicamentos. Mas pode ser que seja o caso, e também não tem problema algum o uso de medicamento quando a gente está falando de transtornos de humor, né, como a depressão, que é um humor mais triste, mais rebaixado, ele é temporário, tá? Então, não precisa ter o estigma da medicação também, aquela coisa, novamente, de que quem tem transtorno, quem toma medicação psiquiátrica é louco, não tem nada disso. Ainda bem que a gente tem cada vez mais conseguido discutir essa questão e avançar nesses pontos, mas é importantíssima. Então, buscar orientação e buscar ajuda. E saiba que a gente entende que é difícil, né, se abrir com outra pessoa, mas hoje, por exemplo, vocês já estão dando o primeiro passo. Vocês estão aqui buscando orientação, vocês estão aqui conhecendo ainda mais, né, sobre essas dificuldades, conhecendo sobre o comportamento humano, e esse já é um primeiro passo muito importante, né, que é buscar informações que vão te auxiliar. Pode passar, Ju. Como a gente disse, na depressão a gente vai ter pensamentos que focam no negativo, né? Então, é importante desenvolver pensamentos mais realistas frente às situações vivenciadas. Novamente, nem tudo é 100% bom, nem tudo é 100% ruim, porém, na depressão, a gente vai tender a achar que tudo é 100% ruim o tempo inteiro, né? Que nós somos 100% incapazes, que nós somos 100% culpados, ou que o mundo está contra nós, ou que ninguém nos apoia, ninguém nos ama, né? Vamos trazer isso um pouquinho mais para a realidade. E trazer isso para a realidade reduz a intensidade de sentimentos desconfortáveis. Porque se a gente acredita que ninguém nos ama, que a gente não é capaz de nada, é claro que a gente vai estar se sentindo mal. Ninguém no mundo vai acreditar nisso e vai estar se sentindo bem. Seja realista, tá? Isso pode envolver ter pensamentos mais positivos também. Certo? Pode ir, Ju. Outras práticas também são bem-vindas, né? Como a meditação, a yoga, a prática de exercícios físicos regular ou práticas da religiosidade ou espiritualidade. Novamente, né? É aquilo que vai trazer apoio, né? Para que você se levante novamente. A prática de exercício físico, yoga e meditação também vão liberar neurotransmissores ali que são importantes para balancear o que a gente vai estar tendo no cérebro, né? Na questão química. Então, praticar exercício físico quando você está em depressão não é uma opção. É uma necessidade. Ainda que, principalmente que, você não tenha vontade de fazê-lo. É fazendo aos poucos que a sua energia vai aumentando e você vai saindo dessa situação, tá? Pode passar? E aí a gente tem algumas sugestões de livros, né? Esses livros são todos, com exceção de um, que é escrito por uma médica, os outros 3 são escritos por psiquiatras e psicólogos. Então, esses não são aqueles vários livros de autoajuda que a gente tem, que às vezes vai falar coisas muito clichês, né, que não vão de fato ajudar, tipo assim, olhe sempre pelo lado bom da vida. Às vezes a vida tá ruim, a gente precisa admitir, tá ruim, não tá dando certo, tudo bem, o primeiro passo é admitir, o primeiro passo é aceitar que a gente pode estar triste, que a gente pode estar bravo, né, mas é seguir em frente também, lembrando que os pensamentos, os sentimentos, eles vão e vêm como ondas,
né? Então, esses livros são muito importantes nesse sentido. Eles realmente oferecem um apoio técnico, né? Só que a diferença é que eles são escritos para pessoas que não são profissionais, né, da psicologia ou da psiquiatria, mas ainda assim eles são muito bem-vindos como coadjuvantes no tratamento da depressão. Então, o primeiro é aprenda a ser otimista, que não é aquele otimismo barato, né? Mas é porque o sujeito em depressão ele está muito para o lado do pessimismo, então a gente precisa trazer um pouco para o lado do otimismo para a gente chegar no centro da realidade. O segundo é não acredite em tudo que você sente, porque às vezes a gente está sentindo coisas que não são verdadeiras, justamente porque a gente está tendo pensamentos que não são verdadeiros, tá? Pode passar, Ju. O terceiro é a mente vencendo o humor, porque vai ser a partir da nossa análise de pensamentos que a gente vai conseguir mudar o nosso humor. E o quarto é a morte, é um dia que vale a pena viver. Esse é da médica Ana Cláudia Quintana. Ela é uma médica de cuidados paliativos, né? De quando a gente está enfrentando o luto, de quando a gente está enfrentando a perda de alguém que a gente ama. Esse é um livro de reflexões muitíssimo interessante também para esses momentos. A gente ainda passa pela Covid, em que, infelizmente, muitos brasileiros faleceram. Provavelmente todo mundo aqui conhece alguém que faleceu, talvez tenham perdido, né, algum familiar, algum amigo próximo. Então, esse é um livro de reflexões muito bonitas e que a gente indica para vocês também. Pode passar, Ju. Então, muito bem, Bárbara, muito boas recomendações da Bárbara. É sempre bom ressaltar que vocês não estão desamparados aqui na Cefaz. Nós oferecemos aos servidores fazendários um espaço seguro para estar tratando das questões, assim como o que a gente já elencou anteriormente. Então, se vocês, como eu falei anteriormente, como a gente ressaltou aqui também vários pontos que são sensíveis, que podem ter tocado de alguma maneira, que podem ter trazido alguma angústia, se for algo que estiver te angustiando, saiba que tem um e-mail da CSQV que você pode estar mandando um e-mail para agendar um horário, para que você possa receber orientação e possa receber também um encaminhamento adequado através do acompanhamento psicológico. Nós temos uma equipe de psicólogas para atender todos vocês, sem exceção. Podem mandar o e-mail que vai ser muito gratificante fazer essa orientação para vocês de uma maneira adequada, de uma maneira séria, ética e comprometida. E, por fim, chegamos ao fim da nossa manhã para falar sobre saúde mental, para falar de um tema muito sério, que é a depressão. Nós trouxemos muitas informações aqui para vocês, agradecemos muitíssimo a todos vocês que permaneceram até o final aqui conosco. Nós tivemos 3 semanas para estar falando sobre saúde mental, para estar conversando sobre, para estar trazendo informações sobre. Mais uma vez, eu ressalto que os encontros foram gravados. Caso vocês tenham interesse em rever alguma coisa, se alguma informação passou muito rápido, saibam que está tudo lá registrado no canal do YouTube da CSQV. Então, entrem lá, assistem novamente. E qualquer dúvida, sugestão, comentários, esse é um espaço para conversa, para trocas, para diálogo. Saibam que o chat está aberto, o nosso e-mail está aberto, a nossa sala também está aberta para vocês. Então, fiquem à vontade. É isso, gente. Muito obrigada por novamente vocês estarem aqui conosco. Os nossos encontros foram muito gratificantes para a gente sente uma satisfação enorme, né, em ter essa troca com vocês, em poder trazer informações confiáveis, porque infelizmente a gente está em um momento em que a gente tem a democratização da informação, porém nem toda informação é de qualidade. Então, tenham certeza que essas informações que a gente trouxe para vocês foram informações muito bem estudadas, pesquisadas, revisadas, para que vocês tenham acesso ao melhor disponível em termos de diagnóstico, de tratamento, de compreensão de comportamento e emoção humana. E a gente fica muito feliz de vocês terem estado com a gente, não só hoje, mas também nos encontros anteriores.
Quem perdeu, por favor, fique à vontade para revisitar, né, essas informações no nosso canal do YouTube, da CSQV. Fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, para fazer um agendamento conosco, né? Como a Natália falou aqui, a gente levanta pontos que são desconfortáveis, né? E vocês estiveram conosco ouvindo essas coisas desconfortáveis, que são necessárias, mas a gente entende que é desconfortável. E, novamente, obrigada pela participação de vocês. E quando a gente tiver novas ações, a gente espera que vocês participem também. Isso mesmo, valeu, muito, muito obrigada mesmo pelas respostas aqui no chat, a gente já leu aqui. Muito obrigada, gente. A gente está vendo os agradecimentos aqui de vocês no chat, a gente fica muito feliz. Muito feliz mesmo. Obrigada pela confiança. Tchau, tchau. Tchau.